Vamos falar sobre comidas enfeitiçadas? O que pode ser feito com uma comida enfeitiçada? O que é uma comida enfeitiçada? Vamos falar aqui os prós, os contras, os cuidados. Vamos falar aqui sobre algumas coisas sobre esse assunto, principalmente tanto se você quiser fazer, como também para você ter cuidado, certo? Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, eu sou astróloga, terapeuta holística, magista, oraculista, consultora de imagem e estilo, gosto de artes, gosto de muitas coisas, e aqui eu falo um pouco sobre magia, sobre mentalidade, falo um tiquinho de relacionamento também. Pretendo começar a fazer alguns vídeos falando sobre moda, porque moda fala muito sobre uma questão de manipulação social, e tudo que toca para manipulação é a magia, né? Porque a magia é a manipulação de energias, sejam essas energias quaisquer que forem. Já peço que você deixe o seu like, interaja nesse vídeo de alguma maneira, porque ajuda bastante tanto o meu trabalho, como também por YouTube saber que você gosta do conteúdo desse canal e te entregar, seja por notificações ou colocar lá no seu feed. Peço também que você siga lá no Instagram, porque ajuda bastante. Eu sempre aviso quando eu posto vídeo aqui, né, os vídeos que saem aqui, que são segunda, quarta e sexta. Não tenho conseguido fazer vídeos na segunda, mas voltaremos em breve a fazer vídeos na segunda-feira. E todos os dias tem vídeos curtos, que são os shorts. Bem, se você deseja uma consulta na sua energia, um atendimento na sua energia, me chame no WhatsApp, mas não envie dúvidas para o WhatsApp. É somente para quem deseja contratar os meus serviços e encomendar os meus produtos. Caso você tenha dúvida de alguma coisa que foi falado em algum vídeo, você deixa aqui nos comentários, que eu sempre deixo os comentários abertos e eu sempre leio também, certo? E sempre respondo. Comidas enfeitiçadas. O que são comidas enfeitiçadas? Acho que existe uma lenda urbana, quase, né? O café coado na calcinha. E, gente, mas quem não usa café? Que é melhor, quem não usa calcinha faz o quê? Aí lava a xereca, né? E dá água pra pessoa beber. E essa lenda, né? Que não é bem uma lenda, eu acho que muita gente conhece, muito já foi falado sobre isso. E comidas enfeitiçadas depende muito da intenção que você coloca nessa comida, nesse alimento, né? E esse alimento é qualquer coisa que pode ser ingerida. Tanto pode ser um café, um suco, um chá, como um brigadeiro, como uma comida, realmente, arroz, feijão, carne, comida, né? Depende muito da intenção que você coloca. Por quê? Porque cada grão tem as suas propriedades mágicas, né? Então, por exemplo, o feijão, não lembro agora as propriedades do feijão, não lembro mesmo, mas o arroz fala sobre prosperidade. Cada grão, cada fruta, cada legume, cada verdura, ela tem a sua propriedade mágica. Então, por exemplo, você quer fazer ali uma receita que eu sempre dou para quem tá com gripe, por exemplo, tá? Você faz, por exemplo, ali, é meio nojento, tá? É meio nojento, mas assim, é tiro e queda. Você faz uma gemada, você bate a gemada, aí você tritura uns 2 dentes de alho, mais ou menos, né? Tritura mesmo, deixa ele bem miudinho. Você mistura na gemada, e aí depois você faz um chá do seu gosto com mel e limão, tá? Um exemplo aqui. E aí, o que você pode fazer? Só nessa receita, você daí toma o ferve, né? E depois mistura o chá ali com a gemada e o alho e só engole o alho, você não mastiga o alho. Só essa receita por si só já é uma receita para você curar da gripe. Mel, limão, a gemada, né, para repor ali as energias, o alho, né, vai ajudar você a expurgar as coisas que você tá te deixando ali gripado, né, gripado, resfriado. Mais um antigripal junto, nossa, é tiro e queda. 3 noites tu tomando aquilo ali, tu soa que nem um porco de noite, mas assim, no 3º dia tu levanta, tu ressuscita bem melhor, tá? Então, só essa receita simples como essa, já vai te ajudar. Agora, se você pegar tudo isso e você consagrar o limão, você consagrar o alho, né, para te limpar, para te purificar, para te curar, por exemplo, já vai fazer 2 coisas numa só. Você pega uma poção, basicamente, né, um chazinho, uma poção, com a intenção de te curar a tua gripe, curar, né, o teu resfriado, ali, curar o teu mal-estar, e você colocar uma intenção naquilo ali, você já tá fazendo uma comida enfeitiçada, no caso, uma bebida enfeitiçada, no caso é uma poção. Entende? Agora, por exemplo, se você pegar um bombom, né, você mulher, que tem muito aí ensinando na internet, você pegar um bombom e você colocar sangue menstrual, né, esfregar lá na xereca lá,
né, com sangue, ou você pegar um bife, né, e lambuzar no teu sangue menstrual e dar pra uma pessoa comer, isso aí é amarração. Agora, se você não souber fazer, você vai se fuder igual. Porque o problema não tá em você fazer a amarração, o problema é você não saber o que pede. Assim como, por exemplo, né, a pessoa não usa calcinha. Eu não uso calcinha, e toda mulher não deveria usar calcinha, deveria usar saias longas pra deixar a nossa xareca respirando, que é até melhor pra nós. Tá? Isso aí não tem nada a ver com coisa sexual. Isso aí são cuidados femininos que a mulher tem que ter. Né, que a mulher pode ter. Tanto que, por isso que falam pra nós usarmos calcinha de algodão, né, deixar a bicha respirar, né, não deixar a bichinha sufocada, coitadinha dela. Né? Então, assim, não usar calcinha não tem nada a ver com conotação sexual. Quem leva pra esse lado é porque é sujo da cabeça, né, e só pensa nisso. E o problema não é pensar em sexo, o problema é sexualizar tudo, porque também já sai do equilíbrio, né? Mas, enfim. Por exemplo, né, não usa calcinha. Aí tu vai lá, tu lava, faz um café, coloca ali uma intenção naquela água, faz um café e dá pra pessoa. Né? Só que assim, isso são coisas muito ligadas a relacionamento, né, amor. Às vezes pode ser uma rival que pode fazer isso, às vezes pode ser você mesmo fazendo isso pra segurar ali aquele casamento ali que não, tu não vai colocar o pé pra fora da faixa, né? Enfim, cada um sabe a realidade que tem e as pessoas, elas têm que deixar de ser idiotas e enxeridas, de ficar se metendo numa vida que muitas vezes ela não quer ajudar, tá? Então cada um faz o que bem entende. Mas pra você fazer as coisas, você tem que ter conhecimento. Só que dentro dessas questões da magia, né, da magia com alimentos, né, de comidas enfeitiçadas, você tem que entender que tem algumas pessoas que elas vão fazer trabalhos específicos para deixar uma pessoa doente, né, para deixar uma pessoa, para matar uma pessoa, para deixar uma pessoa entrevada lá em estado vegetativo. Aqui, se vocês não conhecem, né, para quem não conhece, vai conhecer, tem o canal dos Assombrados, né, Maledite. Ela fala, não é Maledeta, é Maledite. E ela faz vários vídeos falando sobre causos sobrenaturais, né? Ela tem uma mentalidade, assim, que eu acho muito preconceituosa acerca da magia, de amarração e tudo mais, né? Mas, assim, fora isso, alguns causos que ela conta são bem interessantes. E num desses causos que ela contou, foi justamente de uma menina que ela trabalhava no supermercado e tinha um velho, ele era velho. Assim, o jeito que a guria falou, assim, tipo, era muito velho, assim, e ela parecia ser muito nova. E ele porque queria, né, aquela menina. Até que teve um dia, e ele passava todos os dias no caixa da guria, até que teve um dia que a guria tava super estressada com algumas questões que estavam acontecendo na vida dela, e ela distratou o velho. Tipo assim, ela fez um escarcéu no mercado e distratou realmente o velho. Aí o que aconteceu? O velho desgraçado foi lá, fez uma magia com uma caixa de bombons, e depois entregou pra ela. A guria pegou e pediu desculpa, porque ela viu que ela tinha saído um pouquinho do prumo, realmente, mas o cara tava insistindo, e a gente sabe, nós mulheres sabemos como é, quando a gente não quer uma pessoa e a pessoa ela fica insistindo, a gente realmente fica com nojo, a gente repuna realmente. E aí o que aconteceu? A guria ingênua, a guria super ingênua realmente, ela comeu, né, a caixa de bombom que ela tinha recebido, porque ele fez uns trabalhados, assim, bem forte, com uns negócios necromantes, assim, bem feio mesmo, que a guria, ela ficou, tipo, em estado vegetativo, sabe? A guria, ela parou de falar, ela ficou, assim, pior que uma criança, sabe? E aquilo ali foi um negócio, assim, muito, muito pesado pra uma coisa muito... Sabe aquele tipo, assim, de situação, assim, que tu olha e tu fala assim, cara, se fosse numa outra situação, talvez eu até não acharia tu tão filha da puta escroto, mas como foi essa situação, tu é muito podre, né? Então, tipo, é aquele tipo de situação assim. Então tem muita gente que gosta muito assim de receber presente dos outros, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só uma questão de comida. E não é só uma questão de comida, é uma questão de receber presente dos outros. Tem coisas que você consegue limpar, eliminar, quebrar, enfim. Tem coisas que sim, mas tem coisas que não. Então quando a gente fala de comidas enfeitiçadas, não é tão simples assim. Por quê? Porque entra no teu corpo. Né? Então, assim, passa por todo o sistema digestório, passa por toda a digestão ali, né? Então, assim, entra no teu corpo. Limpar esse tipo de magia, quebrar esse tipo de magia, não é impossível. Mas é uma coisinha, assim, um pouco mais chata. E dependendo do que for feito, tem que ser feita uma coisa, assim, uma limpeza, assim, muito rápida. Então, não aceite alimentos de qualquer pessoa. Óbvio, né? A gente já sabe isso desde criança, não aceita doce de estranhos, porque pode ter dorgas. A gente já sabe disso. Só que quando a gente fala de magia, aí toca um pouquinho mais embaixo. Realmente assim, daí toca um pouquinho mais embaixo. Mas presente, qualquer coisa,
né? Principalmente assim, se você sabe que aquela pessoa não gosta de ti, ou se a tua intuição, ela pega e fala assim, não, entendeu? Não faça. Já aconteceu, por exemplo, do primeiro apartamento que eu morei aqui em Porto Alegre sozinha, uma vizinha que nem me conhecia, aquela desgraça, e eu não tinha nada contra ela até então, ela veio me oferecer um prato de sopa, e eu sou muito nojenta com sopa, não é qualquer sopa que eu como, né? Primeiro isso. E aí ela pegou e veio me oferecer, e assim, a minha intuição, ela gritou na hora que não era pra eu aceitar, depois eu descobri o porquê, que era porque ela tinha feito uma comida enfeitiçada pra mim. Né, tipo assim, aquele prato ali, que ela não queria que eu ficasse ali, não sei porque, eu tinha recém-chegado e não incomodava ninguém, né, mas tá tudo bem, tá tudo certo, às vezes acontece isso, mas, então, não existe, não tem essa coisa assim do bem ou do mal, existe toda uma questão de intenção, né, então, por exemplo, você pode pegar grãos, legumes, verduras, frutas, e fazer uma comida, né, enfeitiçada, para que as pessoas que comam daquela comida ou prosperem, por exemplo, né? Ou que as pessoas que comam daquela comida fiquem protegidas, né? Protegidas de demandas, protegidas de roubos, de furtos, de ataques. A intenção que você coloca no momento que você está preparando aquele alimento é que vai determinar o que vai acontecer. Então, que nem esse caso, né, desse velho maledito aí, que fez, né, que pegou essa caixa de bombom, foi lá fazer, né, coisinha pra guria, daí deixou ela assim. Então tudo vai depender muito da intenção. Comida enfeitiçada é quando você coloca ali a sua magia, quando você coloca ali a sua intenção. Por exemplo, no site tem uma receita, se eu não me engano, que é um biscoito de prosperidade, que eu fiz ali, que me deu na telha, né, um determinado tempo atrás, com nata e com outras coisas ali, que é, né, justamente isso, que eu falo assim, olha, quem comer desse biscoito aqui vai prosperar, não sei o que é um biscoito de prosperidade. Então a intenção que você coloca no alimento vai depender, né, do que vai acontecer ou não. Mas agora, se você tem essa mania de ficar recebendo presente de outras pessoas, tem essa mania de ficar recebendo comida de outras pessoas, você vai acabar em algum momento arrumando dor de cabeça, sarna pra se coçar. Então, por exemplo, a minha progenitora, ela é uma pessoa que ela tem uma mania, ela tem uns tracinhos assim, meio narcisista, meio histriônico assim, que ela acha que todas as pessoas querem agradar ela. E aí, recentemente, ela tava recebendo vários pão e chimia e não sei mais o que de pessoas lá do trabalho dela. Aí teve uma que até foi uma cuca, eu adoro cuca, adoro cuca, que ela pegou e ganhou. E aí, assim, quando eu fui cortar, eu falei assim, não come, veio só dentro de mim assim, não come isso aí. E teve uma outra vez que eu não ouvi, que eu senti uma dor no estômago, filha da puta. E aí? Né? Então, assim, a pessoa ficou super afetada. Daí tava eu lá limpando ela depois. Então, esse tipo de coisa, gente, é o tipo de coisa que, às vezes, a gente pode brincar um pouquinho, assim, da questão de coar o café na calcinha, ou essas magias de amor, elas pegam, sim, elas pegam, tá? Qualquer coisa que for ingerido, qualquer magia que for ingerida, ela é um pouquinho mais forte, né? Magias que são ingeridas, magias que têm fluidos. Essas magias, assim, elas têm um peso a mais. Só que, assim, quando é isso, por mais que muitas pessoas não concordem com a amarração, e muita gente que não concorda com a amarração não tem nem noção, assim, de conhecimento espiritual e mágico. Ah, mas é pai de santo, ah, mas é mãe de santo, ah, mas não sei o que. Cara, existe muito, que nem diria o carinha lá que eu esqueci o nome, existe muito mais entre os céus e a terra do que imagina sua avó filosofia. Então, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente pratica magia, a gente descobre que tem muita religião que adora os seres, as criaturas escravagistas que nos mantêm presos aqui nesse plano. Né, a gente descobre que Deus, que Jesus, que os anjos, que os arcanjos estão um pouco se fudendo pra você. Estão mais aqui querendo se alimentar de você. E aí você tem que se libertar desses seres e, cara, sabe? Então, assim, tem muito discurso que a gente vê por aí que não tem a ver com querer o bem das outras pessoas. É por ignorância da passada adiante. É só isso. Mas cada um com as suas crenças. Né? O problema é quando a pessoa fala merda, achando que aquilo ali é a verdade. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas coisinhas de amor, assim, pouco, né? É tipo assim, é como se fosse só uma travessura, né? Gostosuras ou travessuras, pode se tornar uma gostosura. Agora, quando a gente fala dessas outras coisas, né, principalmente aquelas pessoas assim que ficam extremamente ofendidas, ou que são extremamente humilhadas, ou que, enfim, e que as pessoas não reagem, né, não brigam, não xingam, não fazem nada, alguma coisa vai vir ali. Então todo macumbeiro,
A gente é meio... A gente tem o espírito da cobra, né? O espírito da serpente. Todo bruxo, toda bruxa, todo feiticeiro, todo não, né? Mas alguns, muitos, a maioria, magos e magas, a gente tem o espírito familiar da cobra, né? Da serpente. E a serpente, ela é traiçoeira. Ela tem todo um aspecto de cura, de transmutação, blá, 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 blá. Mas ela também tem esse aspecto, assim. Então são poucas as pessoas que têm esse espírito animal de serpente que não vai dar o bote depois. Algumas têm sabedoria, né? Usam o lado mais luminoso da serpente, tem sabedoria e sabe que tem coisa que não vale a pena. A gente sabe disso. Agora tem pessoas que não. Tem pessoas que tu olhar torto pra pessoa, tu mandar a pessoa tomar no cu, mesmo que a pessoa passou dos limites contigo, a pessoa vai querer te demandar. Só que tem demanda e demanda. Então, as comidas enfeitiçadas depende muito da intenção que você coloca. Você pode fazer uma comida, uma janta, um almoço enfeitiçado para sua família com as melhores das intenções, né? Trazendo saúde, prosperidade. Tem um livro chamado Bruxas Naturais, uma coisa assim, né? Que fala muito assim, tem várias receitas mágicas, assim, é bem legal, que você pode usar para você, com sopas, com pães e várias coisas. Agora, se a pessoa ela coloca ali uma intenção ruim, aí, né, você tem que olhar para aquilo ali, essa intuição fala comigo, o que eu faço agora? Eu pego isso aqui ou não? Às vezes você pode até pegar, né, mas para colocar fora. Sabe? Então, assim, tenham muito cuidado com isso. Tenham muito cuidado. Esse canal, que nem eu falei, por mais que eu não concorde com muita coisa que ela fala, tem uns causos que são bem interessantes de você perceber o quanto a natureza humana muitas vezes é podre. Então, às vezes, quando eu pego e falo isso, não é uma questão de ressentimento, disso, de aquilo, de aquilo. Não, mas é que assim, quando a gente começa a ver certas coisas, fala assim, cara, isso não tinha necessidade. Que nem, por exemplo, nessa situação dessa menina. Isso não tinha necessidade. E a guria, ela foi pedir ajuda e ela não conseguiu ajuda. Sabe? Então, assim, porra. Mas, enfim, né, amados? Esse era o vídeo de hoje. A gente fica tricotando aqui, por favor. Até o próximo vídeo. Tchau.